senhora está sendo ouvida na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível enquadramento de condutas previstas na Lei Federal 8429, de 2 de junho de 1992, na obra de construção da nova unidade de terapia intensiva da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1245, realizada em 12 de abril de 2021, resolução número 01/2021. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder ao processo. A senhora tem ciência disso? Sim. Perfeito. Vamos dar início, então. Presidente. Oi, Estela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sou presidente da comissão, vereador João Pirola. Estela, vamos começar com o entendimento, né? Você era responsável por ordenar as despesas na Santa Casa? Não. O responsável pela ordenação de despesa era o interventor. A minha função na Santa Casa era cuidar da parte operacional do serviço dos funcionários. Desde quando você é funcionário da Santa Casa, Estela? Eu sou funcionária desde agosto de 2008. Estela, quem fazia e como era feito as conferências das notas? Existe dois tipos de fluxo, né, para conferência de nota. Tá. Quando é em relação à compra, o fluxo é feito através, primeiramente, de uma solicitação de compra do funcionário que é responsável pelo setor. Posteriormente, é feita uma cotação pela gerente de compras e aprovado pelo interventor, né, a compra conforme o que as empresas ganharam. E aí depois ela faz todo o processo da compra, passando pelas empresas, né, que ganharam com menor valor. E posteriormente é passado para o setor de financeiro. O que eu fazia era, após o pagamento, né, das notas, eu fazia a conferência, assinava e depois passava para o interventor. Eu fazia uma espécie de secretariado do interventor. Tá. Em relação às notas da UTI, ela tinha um fluxo diferente, né? Porque havia um contrato anteriormente firmado com a empresa, né? Nessa contratação eu não participei nem da primeira empresa, nem da segunda. Ô, Estela, desculpa te cortar, você sabe dizer quem participou ou tem ciência de quem tenha participado? Como a minha, não sei dizer se teve alguma outra reunião, né? A minha sala era a antessala das reuniões. Então, o que eu via sempre estava presente era o interventor, o engenheiro. No primeiro contrato, porque foram 2 contratos, né? O primeiro contrato com a empresa CR, participava também a secretária da Saúde, que na época era Fernanda, tinha um engenheiro que se chama Francis. Teve várias reuniões também com o pessoal da engenharia da prefeitura, chegou até vir alguém da DRS, mas eu presencialmente não participei. Como esse pessoal chegava, eu os recepcionava. Tá. Né? Então, posteriormente, quando vinha esse contrato, né, que já havia passado pelo jurídico, tudo, o interventor passava a mim para eu repassar para a contabilidade. Então, quando vinha essas notas específicas da UTI, tinha esse contrato. Então, ela não acompanhava esse fluxo como a compra normal de medicamento e material. Quando chegava para estar levando essa nota para o pagamento, ela já vinha assinada e carimbada pelo interventor, que ele já autorizava que isso daí seria feito. Entendi. Ô, Estela, quem solicitava as compras da obra? Isso daí eu não sei dizer. Você não sabe informar. O contrato,
né, que eu tive acesso, ele tem as etapas, né? Mas eu acredito que seja o interventor. O interventor. Estela, e quem dava o parecer que estava ok e poderia efetuar as compras ou o que fosse necessário para que seja feitos os pagamentos? É porque a gente já recebia a nota pronta, né? A nota vinha pronta, você só autorizava o pagamento? Isso, eu repassava para o financeiro e essa... Porque assim, lá no hospital, até, né? Então, as contas bancárias, elas podem sofrer bloqueios judiciais. Então, os repasses, que na maioria das vezes são feitos através da prefeitura, eles já vêm no valor necessário do que vai ser preciso naquele dia, para não ficar saldo na conta. Então, já era solicitado pelo interventor anteriormente o valor que seria necessário para fazer o pagamento daquela nota. Entendi. Naquela época, sempre por ofício era solicitado. Entendi. Ô, Estela, e era feita a conferência dessas notas? Ou tinha um responsável que fazia a conferência das notas? Acho que não. Não? Porque era testado pelo engenheiro. Então, aí, no caso, eu penso que quem poderia fazer seria o engenheiro. O engenheiro dava sinal que está ok, poderia pagar, que Isso. condizia. Guilherme. Oi, Estela, boa tarde. De quando a quando você foi funcionária da Santa Casa? Eu entrei em agosto de 2008 e fui dispensada em janeiro de 2021. Sempre no mesmo cargo? Não. Lá dentro eu entrei como escriturária e conforme se passou os anos eu fui crescendo dentro da instituição em cargos mais elevados. Dentro do que você tem conhecimento, obviamente, no caso da obra específica da UTI, havia algum procedimento diferente de despesa, no caso da UTI, do que já é seguido normalmente, tanto de compras quanto de pagamentos? Esse fluxo, né, que aí não parte dos funcionários, né, fazer a compra de materiais, era pago para a empresa, então a própria empresa que fazia isso daí. A diferença é essa. Certo. Ô Estela, você se recorda quando foram feitos os primeiros pagamentos? Aproximadamente. A obra começou em 2019, eu acredito. É 2019, né? Foi, né? Aproveitando o ensejo já, você se recorda de onde surgiu essa ideia da obra? Quem teve a ideia inicial? Olha, pelo que me passaram, foi o prefeito, que na época era o Edmir, né? Nós já havíamos recebido a doação da família Montovani, de alguns aparelhos de diálise, né? E naquela UTI, que atualmente não comporta esse aparelho. Então, a ideia, que foi o que eu ouvi, né? Passada, foi de fazer essa nova UTI para ampliar os leitos, aproveitando, instalando essa diálise, porque hoje, né, a UTI atual, ela foi improvisada, vamos dizer assim, né? Ô Estela, na questão dos pagamentos, era você quem autorizava os pagamentos? Os pagamentos já vinham até mim autorizados pelo interventor. A nota já vinha assinada. Ah, tá. Então o interventor que autorizava os pagamentos, já vinha com Isso. tudo ok? Já Então, vinha autorizado por ele e o dinheiro já repassado pela prefeitura. ô Estela, vocês chegaram a fazer algumas reuniões, o prefeito esteve presente ou não? Eu não participava dessas reuniões, então não sei dizer. Qual que foi a fonte de recurso? De onde veio o dinheiro para o início dessas obras, quando se deu início?
Pelo que eu me recordo, porque eu fazia também essa parte financeira, né, do setor, veio 100 mil reais de doação, né, da família Mantovani, e o que foi pago foi utilizado com a verba do SUS, no primeiro contrato. Porém, ele foi cancelado, né, o contrato, o primeiro. Na época, o que o interventor me disse é que não teria dinheiro para dar continuidade nessa construção. Quando veio essa verba do Covid, né, essa verba federal, eles deram andamento com outra empresa, né, e na atual gestão já era outro interventor, que era o Marcelo Lopes. Oi, Estela, então não houve um planejamento, se daria para concluir a obra com o recurso em questão? Foi sendo feito e no meio do processo... Do primeiro contrato foi isso que aconteceu, né? Do primeiro contrato. Isso. Na segunda situação, eu não sei dizer, porque eu não participei de nenhuma reunião, de nada. Só me passavam que era autorizado o pagamento e a prefeitura era ciente, porque na declaração, nesse ofício de solicitação, a gente colocava qual seria o valor e para onde seria destinado. Tá. Estela, e de que forma que era feito esse pagamento? Transferência eletrônica. Todos os pagamentos, transferência eletrônica. Contreiras, tem alguma pergunta? Estela, boa tarde. Contreiras. Boa tarde. Como você fazia parte do pagamento, eu queria fazer uma pergunta para você. A Santa Casa, ela tem uma conta só ou tem mais? Não, ela tem várias contas, né? Porque a prestação de contas exige que cada conta seja destinada para um tipo de receita, né? Então tem a conta do SUS, a conta de uso particular, a conta desse dinheiro que veio verba federal. Então a Santa Casa possui cerca de 5 contas. E quem que tinha acesso a essas contas? Você e o interventor? Acesso à conta a funcionária do financeiro, né? A gente fazia essa parte de revezamento. O interventor muitas vezes não estava presente, então por isso que sempre tinha que estar assinado por ele as notas antes de fazer o pagamento. Isso são todas as notas, certo, independente de qualquer tipo de compra, já vem por ele autorizado. Se não estava você no momento, quem que é que estava? A outra pessoa? Quem tem autorização para utilizar a conta é a Aline do financeiro. No caso dos pagamentos de qualquer gasto da UTI, teria que ter mais de uma assinatura, né? Me corrija se eu estiver errado, não só a do interventor. Seriam 2 assinaturas, a do interventor e a minha. Certo. Só para confirmar, o interventor na época era o Joel, correto? No primeiro contrato foi o Joel. E no segundo contrato? No segundo contrato, quem assinou o contrato foi o Marcelo, né? E posteriormente a ele foi o João Gabriel. Perfeito. Guilherme? Bom, Estela, você queria acrescentar alguma coisa ou dar algum parecer sobre a situação em questão? Eu gostaria de acrescentar que quando eu fui convidada para estar assinando em 2018, conjuntamente com a Fernanda, era pela necessidade de algum funcionário participar juntamente desse decreto com o interventor. Como na época eu já trabalhava na parte administrativa, era uma pessoa que tinha mais conhecimento de todos os setores administrativos, por isso o convite. Logo em seguida, dali um mês, a Fernanda soube que não poderia exercer o cargo de secretária e de interventora ao mesmo tempo. Então, ela foi exonerada e nisso entrou o Joel.
No decreto assinado pelo prefeito, no qual ele faz a nomeação, ele coloca que a pessoa que vai assinar junto tem que é responsável pelos pagamentos, pela contratação, pela dispensação, por tudo. Mas, na prática, eu não tinha essa função e nem autonomia. Eu era apenas uma funcionária, fazia minha função ali de auxiliar administrativa. Então, eu tenho uma declaração dos interventores, no qual eles dizem isso, que eu não autorizo a ordenação de despesa e nem os pagamentos. Aí eu trouxe um xerox e eu gostaria que vocês colocassem junto com o processo, porque em relação aos pagamentos, essa daí é uma das provas que eu tenho que eu não autorizei. Entendi. Ô, Estela, só para entender, quem deu essa declaração para você? Todos os interventores. Todos os interventores. Bom, vereador Guilherme Contreira, tem mais algum questionamento? Eu queria fazer uma pergunta para você. Nas reuniões que vocês faziam, quando tinha reunião da coisa, o prefeito estava lá em alguma reunião, quando ia fazer da UTI nova? Ô, Contreira, eu já realizei essa pergunta. Recordo, não. Realizei. Bom, Estela, a gente agradece a sua disposição, né, o seu depoimento, e nós encerramos por aqui. Obrigado, viu? Obrigada.